fico vendo, né, os resultados das empresas vieram todos bons praticamente, né? Assim, principalmente de banco, né? Tô falando de banco. Sim. De banco veio estourando a tampa, meu, os de banco ali. Aí você olha, pô, será que, sei lá, Bradesco não tá muito pra trás? Banco do Brasil, entre outros que demonstraram bons resultados, né? E, tipo assim, não tá acompanhando o lucro. Será que é momento de comprar? Tem algum setor que vocês veem que, meu, pô, esse setor aqui ficou muito pra trás? Tá, vamos lá. Eu gravei um podcast até lá agora no Spotify do Dica de Hoje, e que ontem a gente falou bastante sobre bancos, tá? Principalmente os bancões, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil. Por exemplo, a gente voltou lá no passado, no Banco do Brasil, nas crises anteriores. E a gente viu lá que 2002, 2008, 2015, por exemplo, o Banco do Brasil chegou a patamares menores de preço sobre lucro. Tá, então, em tese, ele poderia, numa crise maior, ele ainda cair mais de preço. Isso não significa que ele não esteja barato, ele está abaixo da mediana dele em termos de preço sobre lucro. Agora, não é aquele cenário que você fala assim, é impossível cair mais. Né, você tem ainda um espaço para queda também, só que a gente trabalha muito com cenários assimétricos. O que é um cenário assimétrico? Você tem uma possibilidade de perda ali de 20%, 30%, mas se você tiver uma conjuntura boa, talvez ele possa subir 80, 90, 100. Então isso é favorável para a gente. Então a gente busca essas condições que sejam mais assimétricas. Com relação aos resultados de empresas, o que eu tenho percebido muito é que as empresas estão repassando apenas parte do aumento dos custos da inflação, principalmente empresas que têm aí o consumidor final, esse consumidor do varejo, indústrias, supermercados e etc. Então o que a gente tem visto são aumentos de receitas por causa da inflação, mas a gente está vendo redução de margem, tá? Eu não fiquei tão satisfeito com os resultados desse terceiro trimestre, por enquanto não. Então a gente viu, por exemplo, construtoras perdendo margem, supermercados perdendo margens, empresas industriais perdendo margem também, e a gente não tem como saber se esse é o início de um processo de perda de margem que vai chegar com uma deterioração da economia no próximo ano ou não. Então é um cenário de atenção que a gente precisa tomar cuidado. Por outro lado, a gente tem um pânico no mercado que está levando a bolsa para cenários de preço sobre lucro muito baixos. Então você, igual a todas as crises, você tem que saber trincar os dentes, entender a crise e acreditar que talvez num cenário de 18 a 24 meses a gente vai ter pelo menos uma mostra que o cenário vai melhorar. Sim. Até porque o cenário normalmente busca o equilíbrio. Se isso acontecer, provavelmente os aportes que você fez nesse período vão acabar tendo uma grande valorização, mas não é uma valorização no mês que vem, nem daqui a 15 dias. Você não vai botar agora o dinheiro da ceia de Natal na bolsa, né? Faz favor. Não vai pegar o rally, né? Que eles gostam de falar. Tem as pessoas que né, vai rolar um rally dos 130 mil, sei lá. Você não pode perder. Rally tem muito carro que vira também. Tem os indicadores aí que estão parecidos com 2008, com período Dilma. Será que é coerente, tá? Algumas empresas crescendo o lucro com essa cotação. Eu vejo muitos fundos também, nesse momento aqui, sofrendo bastante com algumas small caps, que têm sofrido muito nesse curto prazo, nesses 4 meses, por exemplo. Mas eles estão muito tranquilos. Algumas lives que eu faço, as gestoras estão muito tranquilas, porque a simetria, como o Daniel bem falou, ela está muito favorável. Você vê, porque a trajetória ascendente da Selic acaba dando aquele sinal de alerta, né? Principalmente, por exemplo, com construtoras, com varejistas. Então, a galera da Versa, por exemplo, que está com varejo até as tampas. Claro que o varejo pode sofrer ainda mais, mas está muito amassado. Você pensa que... Demais, né? Entendeu? Então, você vê algumas empresas teoricamente redondas aí, sabe? E a simetria está revertendo. Então, eu acredito que... Eu acho que um cenário para 2022/23 ali, nós vamos ter aquelas altas sensacionais em fundos aí que estão caindo bastante agora. E essas empresas revertendo essa questão. Então, as small caps, principalmente nesses últimos períodos. O Daniel fez um vídeo muito bom na semana retrasada, mostrando essa discrepância das empresas maiores, as large caps, com essas empresas menores, que abriu a boca do jacaré ali, né, Daniel? Tá abrindo a boca do jacaré.
Agora, eu acabei fugindo da tua pergunta, né? Eu não falei os setores melhores. Acabou que eu parei ali, entrou e aí... Mas a minha visão de setores que estão mais defasados seria exatamente varejos e construtoras. Nossa, varejo demais, né? O varejo caiu muito. Por que esses dois? Porque são os dois cenários que mais sofrem com a alta dos juros, né? Então, construtora, você acaba tendo menos financiamento imobiliário, ou quando você tem o financiamento imobiliário, ele acaba exigindo uma renda maior das pessoas, e aí as pessoas não conseguem entrar dentro do valor imobiliário, do valor do próprio imóvel, né? Então, a gente tem um cenário que o imóvel subiu de preço e a gente tem uma parcela do imóvel, a parcela do financiamento imobiliário que é mais cara. Então, sim, como você tem aquele limite de 30% da renda que pode ser gasta com o financiamento, quer dizer, uma família que talvez pudesse comprar um apartamento de 2 quartos aqui em São Paulo com uma renda de 6 mil, hoje em dia ela precisa de uma renda de 9, 10 mil para conseguir esse financiamento. Então isso vai dificultar. E as construtoras, o que aconteceu? O mercado precificou antes isso tudo, e aí elas estão com preço sobre valor patrimonial, que eu gosto de usar mais para construtora esse indicador. Tem algumas que inclusive dão lucro que estão com 0,5, 0,6 valor patrimonial. Nossa, bem descontada. Outras 0,9 e até empresas que costumam ser de qualidade alta que estão ali 1,1 vez valor patrimonial. Não é o mínimo que elas já chegaram, tá? Em 2015 elas chegaram muito abaixo disso. Mas hoje eu vejo um cenário diferente. Eu vejo que elas não estão tão endividadas como elas estavam lá em 2015. Então eu vejo um cenário desses. E o cenário de varejo, ele é parecido. Só que a questão dos juros, ela acaba pressionando a questão do crédito também, mas é aquele crédito das próprias financeiras das empresas, né? A Renner tem a financeira, a Guararapes tem a financeira, a C&A ontem acabou de fazer um acordo com o Bradesco, que ela vai pagar 415 milhões, que aí ela vai ter agora direito de fazer os produtos dela e ela ter a própria questão dela, já sai o C&A Pay no próximo mês, por exemplo. Então, são empresas que vão acabar sofrendo um pouco. A gente tem um repasse de preço, de custo de mercadoria, então essas mercadorias vão ficando mais caras e a concessão de crédito acaba sendo menor, porque as empresas acabam tendo medo que vai ter uma inadimplência maior. Algo que talvez a gente veja nos bancos no ano que vem, nas carteiras de crédito, um aumento da inadimplência. Por isso que eu falei que a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas os dois estão muito defasados, varejo e construtoras. Mas volto a dizer, para 24 meses. Para 24 meses no mínimo ali. Se acontecer antes melhor, beleza, né? Óbvio, beleza. Mas, poxa, você não pode pensar menos do que isso. Eu tava vendo aqui, ó, eu peguei